O profeta não pode ficar de boca fechada. Eu não sou muito bom de escolher título, não, mas eu acho que vai se encaixar bem nessa palavra. E quando o pastor estava falando aqui da formiga, de ser preguiçoso, eu tenho que declarar aqui para a igreja e para Deus, né, e para a igreja. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado porque as palavras, ela têm poder. Eu não sei para quem que foi, dentro da igreja aqui, eu conversando com o irmão, e eu falei assim: irmão, eu nunca peguei 30 dias de férias. Foi duro, foi abençoado esse ano, é uma bênção pegar 30 dias, mas eu não sei nem o que fazer. Acho que eu vou ficar perdido esses 30 dias. Misericórdia, por que eu fui falar isso, irmãos? A gente não pensa para falar. Irmãos, aí o pastor falando aqui do preguiçoso, da formiga, e Deus falando ali comigo. Irmãos, eu estava desse jeito, um preguiçoso no sofá. Parece que me abraçava aquele sofá ali, ó. O sofá me abraçando. O pastor aqui pregando, né? Falando de provérbios aqui todos os dias. Eu nem estava nem olhando, nem ligando para ele, nem vindo atrás, nada disso. Eu estava daquele jeito. Eu preciso descansar. Só que o pastor falou uma outra coisa. Não sei se foi numa pregação, se foi na liderança agora na reunião, mas a gente tem que descansar em Deus, buscar em Deus, porque senão a gente não vai conseguir descansar, a gente não vai conseguir ficar tranquilo. E realmente eu tirei férias e acabei tirando férias de Deus também. E o pastor falando aqui, e Deus ali me pegando. Eu falei, oh, glória a Deus. Mas eu sempre procuro ter um esboço de uma palavra pronta, e essa palavra eu já tinha ela pronta. Eu estou até falando isso porque eles vão falar assim, não, você fez essa palavra depois que você ouviu a pastora pregando, depois que você ouviu o pastor, depois que você ouviu a Sandra, e principalmente aqui o Rogerinho, porque até o versículo chave dele está no meu esboço. E dá para vocês entenderem um pouquinho aqui, ó. O profeta não pode ficar de boca fechada. E o Rogerinho falou, já coloca para mim Marcos 16:15. E diz assim, ó, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é um dos motivos que o profeta não pode ficar de boca calada, de boca fechada. Senão não tem como ele pregar a todas as pessoas. Irmãos, nós tivemos essa reunião de liderança e o pastor está falando de consolidar o nosso mais um, de multiplicar, estava falando de realmente ganhar almas para Jesus, de encher essa igreja. E tem pessoas que, para pessoas que vai soar até mal quando a gente fala, vamos encher essa igreja. Mas irmãos, quem quer encher o céu aqui de almas aqui? Todo mundo quer encher, mas para isso a gente tem que encher a igreja. Porque aqui é o melhor lugar da pessoa que está lá fora vir para cá e ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que encher essa igreja, a gente tem que ter essa alegria de trazer as pessoas. E é o que o pastor estava falando para a gente. Mas para isso, um profeta ele não pode ficar de boca fechada. Irmãos, abre a Bíblia de vocês em Daniel, no capítulo 6. Nós vamos ler do 20 ao 22. E eu quero ler aqui para vocês, ó. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Coloca o primeiro tópico para mim. Primeiro tópico que eu fiz aqui, irmãos. Quando a boca do profeta fecha, a boca dos leões, ela se abre. Isso é um dos motivos, além daquele que eu falei, que o profeta tem que estar de boca aberta para a gente poder pregar o evangelho.
ele não pode estar de boca fechada, porque senão a boca do leão ela vai se abrir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A gente que é de Deus, que é profeta, e é o que eu falei para vocês agora nesse período de férias. Eu era um profeta de boca fechada. E eu estava sendo dragado por um leão. O sofá estava me dragando ali, irmão, estava me engolindo. Eu não conseguia nem sair de casa. Estava orando, estava lendo a Bíblia, mas eu não estava vendo a live do pastor, não estava me alimentando. E não é só ler a Bíblia, e não é só orar. Tem muito outras coisas que a gente tem que estar. A gente tem que estar ativo com Deus, né? Isso começou, eu comecei a me ver como um profeta de boca fechada. E o diabo estava se aproveitando disso. Foi quando Deus me deu essa palavra e eu falei assim, não. A saída é eu começar a abrir minha boca. Pedir ajuda, buscar conhecimento. E eu comecei a buscar. Quando a minha esposa pregou de idolatria, na hora veio o sofá na minha cabeça. Falei, misericórdia, estou idolatrando esse sofá e essa televisão. Ou eu quebro essa televisão e jogo esse sofá fora, ou eu tomo uma atitude. Eu preferi tomar uma atitude. É melhor, mais sábio. Porque o sofá e a televisão não é só meu. E aí eu tomei essa atitude de começar a buscar a Deus. Em todo o tempo. E foi isso que me tirou do sofá, irmãos. E por isso que eu pus esse tópico aqui, ó. Quando a boca do profeta se fecha, a boca dos leões, ela se abre. Irmão, se o profeta se calar e não clamar, anunciando a vontade de Deus, então os leões abrem a boca para devorar vidas. E não só a nossa vida. Para as pessoas que estão aí fora também, as pessoas ainda que não conhecem Jesus. E a gente vai ser responsável por isso também. Porque Deus não fala para a gente ir de pregar a toda criatura. Isso é um mandamento de Deus. Será que a gente está com a boca fechada? Ou a gente está com a boca aberta? É até estranho falar isso, né? Profeta de boca aberta. Mas é literalmente isso, irmãos. A gente tem que estar com a boca aberta para pregar o Evangelho. Irmãos, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha salvação? Ou o contrário, né? Então a gente tem que estar com a nossa boca aberta, porque tem pessoas aí fora que estão partindo, sem conhecer Jesus, sem conhecer a palavra de Deus. Coloca para mim 1 de Pedro 5:8, capítulo 5, no versículo 8. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E nós somos responsáveis, se a gente ficar de boca fechada, porque a gente é profeta. Então a gente tem que anunciar a palavra de Deus, a gente tem que encher essa igreja. Um dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Irmãos, a gente tem que amar as pessoas. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e eu falei para ele, sabe o que é fazer o bem? É realmente a gente fazer o bem para uma pessoa, como se estivesse fazendo para nós mesmos. Isso quer dizer, sem esperar nada em troca. E esse irmão, ele despertou. Então não importa para quem que você vai pregar, se essa pessoa vai dar crédito, se não vai, a gente tem que continuar insistindo. O Rogerinho falou um pouco sobre isso ontem também. A gente tem que continuar insistindo. E eu tinha muito disso. Falava de novo, a pessoa não dava mais ouvido, eu parava de falar. Não, irmãos, continua falando. Irmãos, muitas vezes o inimigo se levanta contra nós sem nenhuma misericórdia, como um leão faminto, pronto a despedaçar a presa. E ele se levanta de várias formas, irmãos, de tudo quanto é jeito. E é um sinal que quando o leão se levanta, quando as coisas estão ruins, é porque a gente está de boca fechada. Porque se a gente estiver ativo, com a boca aberta, pregando a palavra de Deus, evangelizando, ganhando almas para Jesus,
Deus ele vai enviar os anjos, como está escrito lá em Daniel. Ele vai enviar os anjos a nosso favor. E o leão não vai poder nem chegar perto, porque ao nosso redor estão os anjos. E ao nosso derredor está o leão. Então, fique pertinho de Jesus, se agarra com Deus, não se afaste dele não. E não fique de boca fechada. Coloca Salmos 22:13, que fala um pouquinho sobre isso. Está dizendo assim, ó: como o leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. É isso que eu estava falando para vocês. Então que a gente possa realmente não ficar como eu estava esses dias aí no sofá, de boca fechada, calado, sofrendo. Que a gente possa despertar. Irmãos, eu vou falar para vocês, não é fácil chegar aqui e contar esse testemunho para vocês não. O sofá está fazendo comigo. Mas é necessário para a gente ser liberto, para a gente ser livre, para a gente ficar solto e realmente enxergar, porque isso pode acontecer com qualquer um. E a gente possa se analisar. A Bíblia fala, analisa o homem a si mesmo, e a gente tem que se analisar todos os dias. Todos os dias. Irmãos, eu vou pedir para ele pôr aqui também Hebreus 11:13. Eu até anotei aqui, ó: se os leões têm se levantado contra nós, nós não podemos ficar de boca fechada. Deixa Deus te usar. Saia do sofá, irmãos. Deus ele vai te usar. Irmãos, um dia eu ouvi uma coisa e é uma verdade. A gente tem que se colocar nas brechas. Porque nas brechas, irmãos, é sempre o diabo que vai estar lá nas brechas. E a gente tem que se colocar lá para fechar todas as brechas, irmãos. Porque enquanto tiver uma brechinha aberta, o diabo ele vai entrar. E ali muitas vezes a gente cai. Como eu caí pelo que eu falei, e caí também porque não, eu quero descansar, estou de férias. Eu não quero, eu até falei para o pastor isso aí, eu quero ficar com a minha mente tranquila, sem nenhum compromisso. Mas o compromisso com Deus eu tenho que continuar, irmãos. Não é parar com os compromissos de Deus. É continuar abrindo a boca, profetizando. E eu só profetizo aquilo que eu ouço. Se eu parei e estou num sofá sem fazer nada, sem ouvir, sem fazer nada, como é que eu vou profetizar a palavra de Deus? Aí é os falsos profetas, né? Misericórdia. Mas eu louvo a vida do pastor, a vida da pastora, todas, da minha esposa, do Rogerinho, todos que passaram aqui, a Priscila, não estava aqui, mas eu assisti em casa. Porque essas palavras que nos desperta, né? Faz a gente olhar, né, o que a gente está fazendo de errado. A partir do momento em que coloca o tópico 2 para mim antes de eu ler esse versículo. O tópico 2 fala assim: a boca do profeta se abre e a boca dos leões se fecha. Então aqui inverteu. Então primeiro eu falei, quando a boca do profeta se fecha, a boca do leão se abre. E quando a do leão se fecha, a do profeta ela abre. E só tem um jeito de fechar a boca do leão, é a gente abrir nossa boca profetizando e pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês, não é só estar aqui em cima deste altar não, pegando a palavra de Deus. É como o pessoal do evangelismo vai lá para a rua, vai na frente da igreja. É o modo de você se vestir, o modo de você se comportar na sua empresa, na sua escola. A gente tem que fazer a diferença. E as pessoas vão ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Seja firmes, corajosos, ousados, porque nós temos um Deus que nos guarda, que quando precisar Ele vai colocar os anjos ali para fechar a boca do leão. Amém? Volta lá para mim em Hebreus 11:33, que diz assim, ó: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões. Irmãos, que realmente essa noite a gente possa
refletir o que a gente está fazendo. A gente não pode simplesmente vir para um culto, se encher da palavra de Deus e depois ficar de boca fechada. Ah, mas eu não tenho um chamado. Não, todos nós temos um chamado de Deus. Se você não sabe o seu chamado, pergunte a Deus. Com certeza Ele já te falou o seu chamado. Com certeza todo mundo sabe o seu chamado. Mas a gente fica com medo, a gente se isola. Irmãos, hoje eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Porque depois dessa pancada que Deus me deu, não teve jeito, eu tive que pedir para o pastor que eu ia pregar hoje. Lógico que não foi assim, teve uma direção de Deus. Quem ia pregar hoje era a Cida. Mas nessa reunião, como Deus vai agindo, né? O pastor na mesa falou assim: não, Zé Paulo, você prega hoje. Aí eu falei assim: mas é a Cida. Aí ele falou: olha, nem lembrava. Então você vê que Deus já foi preparando tudo. Aí eu falei assim: então pastor, faz o seguinte, deixa eu pregar hoje. Nunca tinha pedido para pregar, irmãos. A gente sempre se esconde, fica com medo. Mas depois dessa palavra, como é que eu vou ficar de boca fechada, irmãos? Não tem jeito, eu ia voltar para o sofá, ia voltar para a televisão. Não tem jeito, irmãos. Então tem hora que a gente tem que ser ousado. E esse ano de 2024 é isso, irmãos, é ganhar almas. O mundo está acabando, irmãos. A gente está vendo aí as guerras acontecendo, tanta coisa que está acontecendo aí. Misericórdia, irmãos. A gente tem que parar de ficar acomodado. E a gente tem que se alistar aí para o exército de Jesus para ganhar almas para o reino. Então não tenha medo não, seja ousado. Só abra a tua boca. Deixa o resto com Deus aí, que Ele faz. Amém? Coloca para mim a conclusão de tudo isso que eu falei. Irmãos, é uma palavra curta, mas eu creio que é o que Deus tinha colocado no meu coração. E eu pus uma conclusão de tudo isso aqui, ó. Profeta de boca fechada é devorado pelos leões, mas profeta que abre a sua boca para anunciar o poder de Deus, presencia o livramento do Senhor, que fecha a boca dos leões. Irmão, você quer ser abençoado por Deus? Você quer que as bênçãos corram atrás de você? Comece a abrir a tua boca. Comece a profetizar a palavra de Deus. Comece a pregar a palavra de Deus. Tem várias formas para a gente pegar, como eu falei. É em cima de altar, é no evangelismo, é na rua, é na escola, é no serviço. Que a gente possa fazer a diferença. Irmãos, tinha mais para falar, mas Deus está mandando eu parar aqui, mas não vou parar por aqui, senão eu vou começar a falar coisa de mim mesmo. Então só vou falar o que Deus está pedindo para falar. Eu estou olhando para o relógio, falta ainda muito tempo, mas se Deus está mandando eu parar aqui, eu vou parar por aqui. Então que nessa noite a gente possa realmente refletir nisso. O que a gente está fazendo? Que profeta nós somos? Aqueles de boca aberta ou de boca fechada? Irmão, se coloca em pé, vamos fazer uma oração. É estranho, né? Falar o profeta de boca aberta. Agora o pastor entendeu porque que eu chamei de boca aberta. Isso é só uma brincadeira, irmãos. Irmãos, feche os olhos, vamos orar aqui a Deus.